pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao Café com as Gurias, no nosso 4º episódio do Mulheres que Inspiram, que foi uma série que eu comecei em março, em homenagem ao Dia da Mulher, e nós estamos finalizando só agora em abril, porque o primeiro vídeo deu um problema. Então, hoje, nós estamos aqui com a Isabel, minha amiga, e nós vamos falar sobre mulheres que inspiram, não pelos holofotes, mas pelo seu serviço. Serviço na igreja, na sua casa, na sua família, e também sobre cuidar de si mesma nesse contexto. Quero que tu te apresente antes de fazer as perguntas, certo? Bom, eu sou a Isabel, gosto que me chamem de Bel, tenho 32 anos, sou casada há quase 6 anos, vai fechar 6 anos em junho. Não temos filhos ainda, estamos tentando e nesse processo de confiar em Deus, nessa espera, né? Nesse tentar, entender como funciona a fé em meio a isso. E é isso por enquanto. Então vamos para as perguntas. Primeira pergunta, como que tu começou o teu envolvimento com a igreja, serviço com a igreja? Eu cresci indo na igreja, eu ia com a minha família, tinha as fases ali, um tempo numa congregação, outro tempo noutra, e na minha adolescência as minhas irmãs, elas se posicionaram em Cristo. Elas decidiram entregar a vida delas para Jesus e eu fui vendo a transformação, as mudanças, aquilo de alguma forma me tocou e eu tomei essa decisão também. E desde sempre a gente sempre se envolveu com pequenas coisas. Era uma igreja pequena, um grupinho, então sempre tinha alguma demanda. Se fosse fazer algum bolo para levar para o grupo de jovens, o grupo caseiro, ou fosse dar carona para alguém, ou outras pequenas coisas, pequenas demandas que surgem com grupos pequenos, né? Começou assim. Legal. E quem é você além das coisas que você faz? Certo. Eu ainda estou descobrindo isto. Eu considero que eu ainda tenho pouco tempo de casada e por ter pouco tempo de casada ainda estou numa fase de adaptações e autoconhecimento sobre a minha identidade como esposa, então, e ainda compreendendo como lidar com as demandas e como ter um sonho, como ter ambições, como ser proativa, quem ser, como agir. Então, não sei, creio que ainda não tenho uma resposta definida para isso. Tá bom, tudo bem. Tá tudo bem, não chora. Bel, o que te motiva, sobre a igreja, tá? O que te motiva a servir, mesmo quando tu tá cansada? Ver claramente que estamos todos no mesmo barco. Os outros irmãos, então, no caso, sendo no contexto de igreja, também estão cansados, também estão com as demandas deles. E às vezes eu fico até pensando, eu não tenho filho ainda. Então, calma o coração, quando eu tiver filho... Tem um novo nível de cansaço. Exatamente. E daí isso me traz assim um certo, não um renovo, mas um gás. Opa, não, peraí, que cansaço que eu acho que eu ainda não sei o que é cansaço real. Mas eu vejo os outros irmãos, as outras irmãs, também cheias de demandas, filhos grandes, filhos pequenos, e super se envolvendo, fazendo o que podem fazer. Seja aquele bolinho ali para o grupo ou de outras formas, estar junto para orar com alguém, para fortalecer alguém. Vejo isso, então, independente do cansaço, estamos tudo junto, então vamos todo mundo se ajudar. Sim, sabe que atualmente, né, eu voltei a servir na igreja local, né, eu fiquei um bom tempo, assim, depois que o Dante nasceu, sem servir com aquelas desculpas, não, mas eu não consigo, eu realmente não conseguia, né, mas isso eu acho que foi uma das coisas também que eu enxerguei, assim, não, mas eu via outras mães que também tinham filhos pequenos, mais filhos do que eu, servindo também, não, mas eu posso fazer alguma coisa, né, alguma coisa eu posso fazer, e nunca é fácil no sentido assim, nossa, é simplório isso aqui, nossa, não me custa nada, sempre vai custar alguma coisa, né, isso é o reino, né, isso é o evangelho. Então eu vejo também que outras mulheres que estão ali servindo, né, o Ministério de Mulheres, também tem as suas demandas e tal, né, tem as suas coisas, mas estão ali servindo, né, e é tão bom quando a gente chega no final, assim, de uma escala, né, de um dia, e a gente vê, que bom que eu pude servir essas pessoas específicas aqui, né.
mesmo com o cansaço, porque o cansaço ele vai vir igual, né? Vai vir. Não vai ficar menos cansada por servir, né? Sim. E na verdade Deus sempre renova a gente, né? Quando a gente tá num ambiente assim, de comunhão, Deus sempre acaba renovando também, né? Sempre vale a pena. Isso é o que me motiva também. Tá bom. Eu já vou responder a pergunta também. Tá. E Bel, tu já quis parar em algum momento de servir e o que te fez continuar? Parar não sei, porque é algo que eu gosto muito, me envolver. É algo de mim, assim. Eu gosto de me envolver com as coisas, às vezes eu me envolvo até demais, erro nisso, acabo exagerando, assim, então tem que aprender a medida. Mas às vezes mudar, reduzir um pouco alguma coisa. Mas daí eu busco racionalizar, né? Isso quando eu não meto os pés pelas mãos e por um momento desisto daquela situação ali, desisto de ajudar alguém em alguma coisa ou algo assim, mas quando eu consigo então racionalizar, calmar o coração, colocar aquilo diante de Deus e entender, reorganizar o que tem que reorganizar, fazer os ajustes necessários. Legal. E sobre família e responsabilidades com a família, tá? A Bel, ela tem, assim como ela tem uma mãe que é idosa, né? Então necessita que ela ajude ela em questões assim práticas do dia a dia, de levar no médico, né? Ficar, enfim, levar nos lugares e tal. Como que é pra ti equilibrar o teu casamento, cuidar da tua mãe e servir na igreja? É um pequeno desafio. É um desafio, mas creio que pequeno. Eu só preciso estar atenta aos pontos de desequilíbrio. Porque a minha mãe, eu tenho que servir ela. É uma alegria, é uma obrigação, mas é uma obrigação que eu cumpro com alegria. Muitas vezes permeada de estresses e tensões nessa relação, de uma diferença geracional grande, pensamentos diferentes. Mas daí ela tem muitas demandas e dá vontade de então cobrir todas elas. Embora eu tenha 3 irmãos e a gente busque distribuir, mas então eu vejo que eu não posso cobrir todas elas. Não dá pra servir minha mãe em tudo ali que ela precisa. Tem que encontrar um ponto de equilíbrio. E a mesma coisa com a igreja. A igreja sempre vai ter demanda, sempre vai ter alguém precisando estar junto, alguém precisando de algum tipo de ajuda, alguma ideia nova, um projeto novo. Mas eu tenho que lembrar que antes disso vem o meu casamento. Antes do meu casamento, obviamente, é o Senhor, né? O meu tempo com Deus, a minha vida com Deus. Mas então vem o meu casamento. Se o meu lar estiver bem, se o meu matrimônio estiver bem, eu vou estar bem para as outras coisas, né? Busco ter isso em mente. E tu sente, Bel, que as outras pessoas ao teu redor, elas conseguem entender a tua rotina ou às vezes não? Assim, as tuas demandas, tipo, convida pra fazer uma coisa, não posso. Não, eu não posso naquele dia, eu não posso essa semana, eu não posso nesse mês, às vezes. Não sei se tu passa por isso também. Sim. E como é que as pessoas enxergam isso ao teu redor? Eu creio que a maior parte entende, mas para algumas pessoas eu tendo a não ser muito transparente. Busco não dar muita satisfação, porque quanto mais as pessoas souberem, mais elas vão ter elementos ali para compreender ou não. Se elas não souberem de nada, não vai ter como elas entenderem ou não, compreenderem ou não alguma coisa da minha rotina, da minha vida, né? Então, busco estar atenta a isso. O que compete ao outro saber de mim ou não, né? Mas mesmo assim, quando eu vejo que alguém não está compreendendo algo, está questionando, está julgando ou até já condenando, eu cuido para aquilo ali então não atingir, não interferir no que eu sei que é o meu dever, no que cabe a mim. E é isso, ficar em paz, agir conforme o que eu acredito que eu devo agir, e é isso aí. Então vamos para os desafios emocionais. Tem alguma renúncia nesses processos todos que tu faz, que tu já fez assim, que ninguém vê, ou que tu faz e que ninguém vê? Olha, eu vou confessar que atualmente estou numa fase mais tranquila. Há pequenas renúncias, mas estou numa fase mais tranquila. Então, eu sou uma pessoa devagar. Eu não sou uma pessoa muito rápida assim para fazer as coisas. Cozinhar, lavar a louça, fazer o faxinão e tudo mais. Então, isso é algo que eu vejo que eu preciso renunciar. Eu tenho que me organizar
se eu me dispus a passar uma manhã com alguém, uma tarde com alguém, eu tenho que levantar bem mais cedo para dar tempo de tomar o café da manhã com calma, ler a palavra com calma, orar com calma e daí fazer ali as coisas que eu tenho que fazer. Esse é um tipo ali de renunciar, porque eu tenho que reorganizar o meu dia para fazer tudo que eu me dispus, né? Entendi. E tu já se sentiu culpada por querer descansar ou dizer não para alguma situação? Já, nossa. Sim, já. Às vezes com razão, às vezes realmente eu estava cansada, precisava descansar, precisava pôr o pé no freio. E às vezes não, às vezes eu estava ali talvez com alguma preguiça ou falta de determinação, ou uma falta assim de objetivo, algo assim. Então é mais um processo, eu creio que vivi e estou vivendo ainda de entender como enxergar isso, o que abraçar ou não, e a hora de parar, a hora de descansar. Como que tu cuida da tua saúde emocional no meio dessas demandas todas? Busco não deixar Deus cuidar apenas de um setor da minha vida. Não, Deus cuida do meu lado espiritual, eu vou na igreja, tudo certo. Mas o emocional, não, mas essa área aqui da minha vida, não vamos espiritualizar tantas coisas. Eu busco não ver assim. Não, Deus é o meu Senhor em todas as áreas da minha vida, então inclusive das minhas emoções. Eu ainda preciso aprender a render as coisas a Ele. Há muitas coisas que eu ainda não rendi. Mas busco estar atento ao que as ferramentas que eu tenho, o que eu tenho, o que eu posso lançar a mão. Então, eu faço terapia, busco conversar bastante com meu marido, conversar com, seja irmãos, seja amigos, e colocar tudo isso diante de Deus, dar acesso para Deus poder tratar o que Ele precisa tratar nas minhas emoções. Sim, isso é muito legal. Acesso, né? Porque a gente pensa assim, não, mas é que Deus sabe de tudo. Sim, Deus sabe de tudo, mas às vezes a gente não tá dando acesso. Sim, né? Deus sabe daquela tua situação, aquele teu problema, aquela coisa que tu precisa resolver. E às vezes a gente fala pra todo mundo sobre a situação. E não fala pra Deus. E não fala pra Deus. Tipo assim, Deus não vê o que eu tô passando. Não, Deus sabe, tá? Mas Deus sabe, mas isso é relacionamento com Deus, né? Ele sabe, mas Ele quer que a gente converse com Ele sobre isso, né, também. E não que Ele vai dar a resposta que a gente quer, ou que vai dar a resposta, assim, super facilmente, e que a gente vai sair fazendo já, tendo certeza de tudo. Mas nesse processo, a gente dando acesso a Ele também vai dando acesso às coisas que Ele tem pra nós. Exato. Né? Que às vezes não tem nada a ver com aquilo ali, ou às vezes tem a ver com aquilo ali e a gente pode usar aquilo ali pro bem, né? Muitas vezes é assim, né? É verdade, muito legal. Interessante. Agora sobre fé. Sim. Qual é o papel da fé nos dias difíceis, assim, de uma mulher? O que tu acha? Permanecer fiel, independente das circunstâncias. Não importa o que está acontecendo, não importa o que está passando naquele dia. Eu creio no Senhor, eu tenho fé no que Ele falou, no que Ele fez, no que vai acontecer. Então eu permaneço fiel. Tem algum versículo hoje que te sustenta? Nenhum muito específico, não tenho isso. Mas tem um versículo que volta e meia eu lembro e gosto de lembrar, gosto de voltar a refletir sobre ele. Só não lembro o endereço exato e nem a frase inteira, mas é aquele no Novo Testamento que fala que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. E eu sou do temperamento fleumático, então essa questão do eu querer as coisas, ir atrás das coisas e realizar as coisas, às vezes é um desafio assim pra mim. Não por ser fleumático. Fleumático é só uma partezinha do que a gente é, né? Não resume a gente. Mas eu vejo que é um ponto fraco em mim, essa proatividade de querer e realizar. Então, busco colocar isso diante de Deus e ver o que Ele quer gerar em mim e realizar através de mim. Muito bom. O que Deus já te ensinou através dessa vida de serviço? Estar contente, estar alegre, verdadeiramente alegre com o que Ele nos dá, com o que Ele nos permite ter, viver. E independente de quem a gente está servindo, qual situação a gente está servindo, estar naquilo. Às vezes é uma questão que a gente não acredita muito, que a gente não bota muita fé naquilo, mas a gente está ali no momento. Então é ali que a gente está servindo, então é ali que a gente vai servir bem, com excelência.
Muito bom. Agora sobre maternidade. Como que tu enxerga, Bel, o teu relacionamento com Deus ou a tua visão de Deus? Como que Deus está, né, em relação a essa busca de vocês quererem ter filhos? Como que tu te sente em relação a isso hoje? Como eu me sinto, isso ainda está sendo formado, porque eu vejo que desde que eu comecei a levar a sério isso, de viver essa confiança em Deus, crer realmente em Deus, ter fé em Deus e lembrar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu entrei então nesse processo de entender verdadeiramente o que é a fé. Eu percebo que antes eu não entendia o que era a fé de verdade. Era algo abstrato para mim. Eu ouvia as pessoas falando, não, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. E na minha cabeça, de verdade, vinha algo assim, não, mas fé, eu tenho fé que isso vai acontecer. Parece que está quase obrigando Deus a fazer aquilo acontecer. Então, eu sei que não funciona assim, mas na minha cabeça ficava muito abstrato isso. Então, eu não quero obrigar Deus a me dar filhos. Filho não é direito, não é assim que funciona, é se Deus permite, cremos que é da vontade de Deus, mas então como eu vivo isso? Como eu desenvolvo minha fé nisso? Então, algumas pessoas aconselharam e depois de um tempo eu dei o passo de começar a orar pelos meus filhos, começar a orar pelo futuro deles. E é tipo aquela história da multiplicação dos pães, né? Que Jesus deu graças pelos pães antes dos pães estarem ali. Sim. Então, na minha cabeça, quando eu oro sobre isso, eu sigo essa mesma lógica. Eu oro pelos meus filhos como se eles já estivessem aqui, como se fosse já uma realidade, como se eu já soubesse que eles virão. Então, em meio a esse processo, de alguma forma eu tenho fé que eles virão, de alguma forma eu sei que eles virão. Ainda estou nesse processo, tá? Isso está sendo consolidado dentro de mim, mês após mês. Quando a gente vai vendo que ainda não aconteceu, tudo bem, ora sobre isso de novo, vai renovando mês após mês o relacionamento com Deus, a decisão. É um aprendizado, estou nesse processo. Sim. E eu acho que isso pode se aplicar a qualquer coisa, a qualquer desejo que a gente tem no nosso coração, né? Sim. De orar mesmo sem enxergar, né? Às vezes, eu sonho ter um emprego específico, né? Uma faculdade específica que eu quero fazer, uma casa que eu quero comprar, uma viagem que eu quero fazer, de orar como se tu já tivesse com aquilo ali, né? Sim, exato. De orar, essa é a confiança, né? Exatamente, é bem isso. Serve pra tudo. Sim. E sobre cuidado de si, o que tu faz hoje pra se cuidar, mesmo com a rotina corrida que tu tem? Porque ela tem a rotina corrida, gente. Tem, tá? Ela faz bastante coisa. A Bel me deu aula de direção também, né? O ano passado, quando eu comecei a aprender a dirigir. E ela tinha que vir pra cá e ela não conseguia vir sempre, porque ela tinha as demandas na igreja, tinha as demandas com outros amigos, tinha demandas em casa, tinha demandas com a mãe, então, tipo, sempre tinha alguma coisa, né, acontecendo também. E ela se doava ainda de vir pra cá. E como que tu faz pra te conseguir, assim, ter um momento pra ti também? Pelo fato de a gente ainda não ter filhos, eu acabo abraçando muitas demandas, né? Mas quando eu observo isso, eu vejo, isso daqui é por agora. Porque daqui a um tempo, isso daqui, com os filhos aí, eu não vou abraçar essas demandas todas, ou vou abraçar de uma forma diferente, as prioridades vão mudar, né? Mas eu faço exercício físico, faço academia, musculação. Agora nos metemos, né, a fazer corrida. Ah, sim, é verdade. A gente vai fazer uma corrida de 5 quilômetros em julho, primeira vez na vida. E tem um objetivo, assim, de estética, a gente se sente bem, se sente mais bonita. E daí vai entendendo que isso é principalmente diante de Deus, né? Estar bem para Deus. E daí estar bem para nós, estar bem para a nossa família, ser forte fisicamente também para a nossa família, né, para a lida da casa. Mas eu vou buscando estar atenta a isso. É mais uma coisa que eu tenho que buscar equilíbrio. Já teve vezes assim que eu treinava 4, às vezes 5 vezes na semana. Percebi que tinha que dar uma pausa, uma diminuída. Agora estou em 3 vezes, às vezes 4 por semana. E vou buscando cuidar dessa forma. A minha alimentação também eu tento cuidar.
Não é muito fit, que nem a de vocês, a Bibi é muito fit, gente, super. Ai, não é tanto, fit, ai, assim. tu faz. E daí, é super fit, sim. E daí eu não sou tanto, assim. Mas busco cuidar, assim, aumentar as coisas básicas, aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de fruta, dormir melhor, cuidar os horários de dormir. Então a gente busca cuidar o essencial, o básico do básico, mas fazer o básico bem feito. Né? Sim, isso é bem importante. E agora estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista. Eu quero saber, Bel, o que tu diria para uma pessoa que acha que o que ela faz não é tão importante assim? Lembre que o que você faz não é para te agradar, principalmente, inicialmente, não é para agradar ao outro. Isso é algo secundário, terciário, é uma consequência, principalmente para Deus. Então, às vezes pode ser que tu está fazendo algo que não é tão grande assim. Mas qual é o olhar de Deus sobre isso? Talvez Deus tenha uma direção para tu fazer outra coisa, que daí diante dos olhos dele vai ser algo grande. Às vezes vai ser que nem dar uma carona para uma pessoa. Cara, é só uma carona, 5 minutinhos além ali do teu trajeto. Mas para Deus aquilo é algo grandioso, fez aquela pessoa poder ir na reunião, poder ir no culto, que ela estava precisando, não estava bem, e ir na reunião fortaleceu aquela pessoa. Isso é algo extremamente grandioso. Mas veja, busque qual é o olhar de Deus sobre o que tu está fazendo. Tu tem que se importar com o que Deus pensa, com a opinião de Deus, não com a tua opinião ou com a opinião dos outros. Não dê tanto crédito assim. Dá crédito, mas cada um a sua devida medida. Muito bem. Obrigada, Bel, pela entrevista, por ter vindo aqui para conversar um pouco com a gente, compartilhar um pouco da fé, compartilhar um pouco daquilo que Deus, né, tem falado contigo. Gurias, que a gente nunca subestime o valor que tem uma mulher que serve nas pequenas coisas com amor, porque às vezes é nesses bastidores, né, que Deus constrói as histórias mais lindas que a gente conhece. Ou não precisa ser a história mais linda, mas histórias, né, histórias de pessoas reais. A Beth estava falando agora sobre o negócio da carona, né? Esse fim de semana, o último fim de semana, eu tive uma comunhão. E aí lá nessa comunhão, eu vi pessoas da minha antiga igreja que eu nunca mais tinha visto, né? E aí, pelo menos 2 casais, 3 na verdade, que me davam muito carona, né? Naquela época. Sim. Eu era sozinha, então muitas vezes eu saía de uma escala, tipo assim, tarde já, e eu pensava, meu Deus, como é que eu vou pra casa agora? E aí eu saía pela igreja, pedir carona, ou alguém me via e falava, não, eu te dou carona hoje. Então, assim, dessas pessoas dependia eu poder ir na igreja, né? Então, muita gente me ajudou nisso. Assim, pra essas pessoas era uma coisinha, né? Porque, como a Bel falou, 5 minutos a mais ali, um pouquinho a mais, fazer uma volta um pouco diferente. Mas, pra mim, era eu poder congregar, eu poder estar ali, eu poder servir a Deus, né? Com tudo que eu tinha, assim, né? E poder estar tranquila que eu ia ter irmãos perto de mim, que eu, de alguma forma eu ia pra casa. Eu sempre chegava em casa, né? Então, é nessas pequenas coisas que Deus faz, né? Exatamente. Muito bom. Então, agora, gurias, eu quero também aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês aqui, ó, eu tô com Mãe Leve. A Bel, inclusive, comprou o meu e-book, gente. É um passo de fé que ela deu. Mãe Leve por dentro e por fora, né, Bel? Um passo de fé, é verdade. 7 dias para recomeçar com fé, autocuidado e leveza na maternidade. Esse e-book ele tem cerca de 30 páginas e aqui eu trago dinâmicas dia após dia que tu vai fazer de autocuidado, né? Seja espiritual, emocional ou físico também. Então, junto com esse e-book aqui, tu recebe um áudio meu de 15 minutos, um áudio para aqueles dias que tu te sente insuficiente. E junto com isso, nós temos o Spotify também, Vou Passar um Cafezinho, que tá com uma série de devocionais, devocional mais leve com Jesus, qualquer pessoa pode fazer. Então, a cada dia desse e-book nós temos um versículo. E esse versículo, então, tem a ver com o dia lá do devocional mais leve com Jesus. Tu pode fazer o devocional junto com esse devocional do Spotify. É isso, então, adquira. Eu vou colocar o link na descrição. E manda também esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se tu não é inscrito. Manda esse vídeo para umas 2 amigas tuas. Curte e comenta que eu assisti.
fala sobre aquilo que a Bel falou, alguma coisa que ficou no teu coração, enfim, interage com a gente aqui e nos ajude a também fazer crescer esse canal aqui para a glória de Deus. Um beijo para vocês. Tchau.